A Igreja em Brasília apresenta Programa Rios de Água Viva. A palavra profética chegando até você. A justiça, a alegria, tenho em ti, Senhor, e as desfruto cada dia, envolvido em teu amor, a todo tempo vigiando, constantemente a orar, humilde vou a ti e vou a ti louvar. Dias mais sábios. Ternas misericórdias de Cristo. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Provérbios 24, 29. Há quem se gaba em dizer que não leva desaforo para casa, ou bateu, levou, seja o lema de muitos outros. Foi dito aos antigos: olho por olho, dente por dente. Paulo, porém, ensina a não se vingar a si mesmo, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não devemos tornar a ninguém mal por mal. Antes, esforçar-nos por fazer o bem perante todos os homens. Na nossa humanidade limitada, somos muito estritos com os outros, intolerantes e impacientes, sempre prontos para apontar o dedo nos erros alheios. No entanto, somos muito complacentes conosco. Mas graças a Deus, hoje temos acesso à humanidade elevada de Cristo Jesus, a sua terna misericórdia, cheia de afetos, misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Somente assim teremos o mesmo sentimento uns para com os outros para edificar o corpo de Cristo. Paz, justiça, alegria, posso desfrutar pelo amor que é teu, amor que é meu lugar. Vem me abraçar, me encontrar, vem me encher, eternamente receber. Me receber é me aceitar, me preencher é me guiar pelo amor que é teu, amor que é meu lugar. Prepare-se, a palavra profética está prestes a ser liberada. E ela vem como um rio de água viva, trazendo direção, consolo e renovação para você. E as expresso cada dia. Ouça com fé e receba a palavra que provém do trono de Deus. Sempre a teus filhos me doando. Ouviremos agora a continuação da mensagem liberada pelo irmão Pedro Dong, na cidade de Bucaramanga, Colômbia. A rebelião de Satanás e a restauração da criação. Justiça, alegria, posso expressar pelo amor que é teu, amor que é meu lugar. Vou te abraçar, te encontrar. Eu preciso entrar num assunto triste. Tenho que ingressar a um tema triste. Porque o versículo 2 diz, a terra 2 diz, porém estava sem forma e vazia. Pero la tierra estava desordenada e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E as tinieblas estavam sobre a face do abismo. Deus nunca haveria ter criado a terra um caos. Jamás Deus hubiera criado a terra desordenada. Deus criou a terra para ser habitável. Deus criou a terra para que ela fosse habitável. Mas por que o versículo 2 diz que a terra estava sem forma e vazia? E por que o versículo 2 diz que a terra estava desordenada, em desolação e vazia? E toda em trevas e em tinieblas. Então, alguma coisa aconteceu. Então, algo passou. Desde o início do tempo, em versículo 1. Desde o início do tempo, no versículo 1. Até esse estado lamentável do versículo 2. E hasta este ponto lamentável no versículo 2. Tem que ter acontecido alguma coisa
lamentável, Debe haber acontecido algo lamentável. porque as águas que estavam na superfície da terra eram as águas da morte do julgamento de Deus. Porque as águas que estavam aqui sobre a faz da terra eram águas do juízo de Deus. Então, no universo houve uma rebelião Então, no universo, hubo uma rebelião para trazer o juízo de Deus sobre a rebelião. que trajo o juízo de Deus sobre esta rebelião. E aí nós precisamos descobrir quem é o que iniciou a rebelião. Então, há que descobrir quem é ele que originou esta rebelião. Porque até mesmo as criaturas que havia na terra antes de Deus criar Adão aderiram também nessa rebelião. Porque houve criaturas antes que Deus criara Abraão e eles também se uniram a esta rebelião. Deus então teve que julgar a terra por essa rebelião das criaturas pré-adâmicas. Então, Deus teve que juzgar a terra também com essas criaturas pré-adâmicas. E quem liderou essa rebelião no universo? E quem liderou essa rebelião no universo? De modo que a terra ficou coberta pelas águas do julgamento de Deus. De tal maneira que a terra quedou coberta por las águas del juicio de Deus. E nós então temos que procurar na Bíblia quem é o chefe da rebelião. Então, há que buscar na Bíblia quem é o jefe desta rebelião. Lucas 10, Em Lucas, capítulo 10, versículo 17. 17, O Senhor envia 70 dos seus discípulos também para pregar o evangelho do reino. o Senhor aí havia enviado 70 de seus discípulos para que predicaran o evangelho del reino. E lhes deu poderes para pregar esse evangelho. E les deu poder para poder predicar esse evangelho. Versículo 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, Então volvieron los 70 com gozo, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Senhor, aún os demônios se nos sujetam em tu nombre. Quem são esses demônios? ¿Quiénes são esses demônios? A origem dos demônios eram essas criaturas pré-adâmicas que foram julgados na sua rebelião. O origen desses demônios são as criaturas pré-adâmicas que foram juzgadas durante esta rebelião. E o corpo deles morreu pelas águas. O corpo de ellos murió por las aguas. Eles se tornaram esses espíritos sem corpos vagantes. E isso quedaram esses espíritos sem corpo que estavam vagando. Eles são os demônios que aderiram à rebelião de Satanás. Eles são esses demônios que se juntaram à rebelião de Satanás. Então aqui você começa a ver quem participa dessa rebelião. Aqui você já vê quienes são os que participam desta rebelião. Os demônios. Os demônios. Aí versículo 18. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Pero aqui o Senhor disse: eu veia a Satanás cair del cielo como um raio. Os demônios eram soldados do exército rebelde. Os demônios eram soldados do exército rebelde. E o chefe da rebelião, o comandante da rebelião é Satanás. E o jefe comandante desta rebelião era Satanás. Quando os 70 saíram para pregar o evangelho do reino, Jesus viu Satanás caindo do céu como relâmpago. Quando os 70 saíram para predicar o evangelho, o Senhor viu aqui Satanás cair como um raio desde o cielo. Quando vocês saem para pregar o evangelho, quando vocês saem a predicar o evangelho, Satanás cai do céu. Satanás cai do cielo. Os demônios se submetem ao nome de Jesus. Os demônios se sujeitam ao nome de Jesus. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. E aqui os dou potestade de hollar serpientes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada os danhará. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, pero não os regozijeis de que os espíritos se os sujeitam, e sim porque o vosso nome está rolado no céu. Sino regocijados de que vuestros nombres estão escritos en los cielos.
1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro 5:8. Ali mostra quem é que provocou toda a rebelião. Allí nos enseña quién es aquel que produjo toda rebelión. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O diabo, vosso adversário. El diablo, vuestro adversario. Vocês sabem que o Satanás significa adversário. Ustedes saben, el nombre Satanás significa adversario. Então a Bíblia define quem foi o comandante da rebelião. Entonces la Biblia define quién es el comandante de la rebelión. Satanás, o diabo. Satanás, el diablo. 2 de Coríntios 11, versículo 3. 2 de Corintios 11:3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, então quem é a serpente que conversou com Eva lá no Jardim do Éden? entonces ¿quién es A serpente la serpiente que conversó con Eva en el huerto del Edén? é o diabo. Es el diablo. Porque isso é confirmado em Apocalipse 12. Porque eso versículo se 9. confirma en Apocalipsis 12:9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Ela é a antiga serpente porque era a serpente que apareceu no Jardim do Éden, Es la serpiente antigua porque apareció en el huerto del Edén, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Sí, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipse 19, Apocalipsis 19, versículo 20. versículo 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que beberam a marca da besta e eram os adoradores à sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde com enxofre. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Capítulo 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Y los arrojó al abismo y los encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Depois disso é necessário que seja solto por
pouco tempo. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aí é o versículo 7. Entonces, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. O número dessas é como a areia do mar. y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, e onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esse é o fim do comandante da rebelião. Ese es el fin del comandante de la rebelión. É o lago de fogo e enxofre. Es el lago de fuego y azufre. Portanto, irmãos, ele é o culpado de ter feito a terra ficar sem forma e vazia. Él es el culpable de que la tierra se haya convertido en algo desordenado, sin forma y vacía. Então vamos ver como essa rebelião se originou. Entonces veamos cómo se dio inicio a esa rebelión. Nós temos que ir para Isaías 14. Tenemos que ir para Isaías 14. Isaías 14, de 12 até 15. Isaías 14, del 12 al 15. Encontramos a sua origem e o motivo de sua queda. Encontramos el origen y la razón de su caída. Porque ele diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Então nós não sabemos exatamente o nome desse anjo que se rebelou. No sabemos exactamente el nombre de este ángel que se rebeló, Mas aqui ele foi chamado de estrela da manhã. pero aquí fue dado ese nombre para él, estrella de la mañana. E que nós então tomamos emprestado esse nome em latim, né? Que é Lúcifer. Y se tomó prestado ahí del latín este nombre, su forma latina que es Lucifer. Então vamos chamar esse anjo com o nome de Lúcifer. Entonces vamos a dar ese nombre a este ángel, Lucifer. E ele também é chamado de filho da alva. Y aquí también dice que es hijo del alba, hijo de la mañana. Significa a alva da criação de Deus. Eso significa el amanecer de la creación de Dios. O início da criação de El Deus. inicio de la creación Então de ele Dios. foi dos primeiros anjos a serem criados logo no início da criação. Él fue uno de los primeros ángeles que fueron creados luego el inicio de la creación de Dios. E os anjos são chamados de filhos de Deus na Bíblia. Y los ángeles son llamados también hijos de Dios en la Biblia. Isso está em Jó, capítulo 1, Y eso está en Job, capítulo 1. que nós lemos ontem, certo? Mas aqui nós não lemos isso. Hemos leído Job 1 anoche, pero no hemos leído ese Jó, versículo. capítulo 1, versículo 6. Job 1:6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Deus congrega os anjos de tempo em tempo. Dios reúne a los ángeles a cada cierto tiempo. E aqui diz, numa dessas congregações, Satanás apareceu. Y una de esas reuniones se apareció Satanás.
E também capítulo 38, versículo 7 de Jó também. Y Job 38:7 también nos dice. 38, 7. 38:7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, rejubilavam todos os filhos de Deus. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Os filhos de Deus, todos os filhos de Deus referem todos os anjos. Todos los hijos de Dios aquí se refiere a todos los ángeles. As estrelas da alva são aqueles anjos que foram criados primeiramente. La estrella de la mañana son aquellos ángeles que fueron creados primero. Então, há indicações da Bíblia que ele foi designado por Deus como um dos principais entre os anjos, se não o principal. Hay indicaciones en la Biblia de que él fue creado como uno de los principales, sino el principal ángel. Porque em Judas capítulo 9, Porque en Judas capítulo 9, há uma indicação muito interessante. ahí hay una indicación muy interesante. Judas 9, Judas 9, contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. O arcanjo Miguel é um dos principais anjos de Deus. El arcángel Miguel es uno de los principales arcángeles de Dios. Disputava o corpo de Moisés com o diabo, com Satanás. Contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Mas aqui mostra que Miguel estava ainda abaixo em termos de autoridade de Satanás. Por aquí podemos ver que Miguel estaba en cuestión de autoridad por debajo de Satanás. Ainda que Satanás tenha se rebelado, Aunque Satanás se haya revelado, os anjos respeitam muito essa hierarquia, los ángeles respetan mucho esta essa jerarquía, questão da autoridade. ese asunto de la autoridad. Então aí mostra o quanto ele foi criado de uma forma importante. Y aquí entonces vemos cuán importante fue la manera que él fue creado. Devido à sua rebelião, ele se tornou Satanás, que significa o adversário de Deus, o qual será julgado por Deus. Por causa de su rebelión, Ele se tornou él llegó a adversário de ser Deus. el adversario de Dios y el cual será juzgado por Dios. Ele está destinado a ser julgado. Essa rebelião não vai passar impune, não. Paz, justiça, alegria, posso expressar pelo amor que é teu, amor que é meu lugar. Vou te abraçar. Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. Vou te viver plenamente. Você pode também ouvir essa mensagem completa acessando nosso site institutovidaparatodos.org.br. Me guiar pelo amor que é teu, amor que é meu lugar. Te conhecer é me entregar, te pertencer é me guiar pelo amor que é teu, amor que é meu lugar. A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Autor Pedro Dong. A rebelião de Satanás e a restauração da criação. Quarta-feira. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. O adversário de Deus. A terra não foi criada para ser um caos, mas para ser habitada. A descrição do versículo a seguir mostra exatamente o contrário. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 1, 2. Esse registro da terra sem forma e vazia, e sobre a qual havia trevas, revela que algo aconteceu. As águas mencionadas nesta passagem são águas de morte e indicam o julgamento de Deus. Isso demonstra que houve uma rebelião, da qual participaram as criaturas pré-adâmicas. O Evangelho de Lucas registra que o Senhor enviou 70 discípulos para pregar o Evangelho do Reino. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Lucas 10, 17 a 20. Os demônios são as criaturas pré-adâmicas que foram julgadas na rebelião mencionada acima. Morreram nas águas e se tornaram espíritos sem corpos, constituindo-se em soldados do exército rebelde, cujo comandante é Satanás. Quando os 70 discípulos saíram para pregar o Evangelho do Reino, Jesus viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Da mesma maneira, quando saímos para levar o Evangelho às pessoas, Satanás cai do céu. Os demônios se submetem ao nome de Jesus. O apóstolo Pedro nos admoestou a ser sóbrios e vigilantes, pois o diabo, nosso adversário, anda a nosso redor querendo devorar-nos. O significado de Satanás é adversário. A Bíblia define quem é o comandante da rebelião: Satanás, o diabo. Ele é a serpente que enganou Eva com sua astúcia no jardim do Éden. E a antiga serpente tornou-se um dragão. Seu fim é o lago de fogo e enxofre. A queda de Satanás está registrada em Isaías. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Isaías 14, 12 a 15. O anjo que se rebelou é referenciado como estrela da manhã. No latim, é Lúcifer, também chamado de filho da alva, do início da criação de Deus. Ele foi um dos primeiros anjos a ser criados. Na Bíblia, os anjos também são chamados de filhos de Deus, e há registros indicando que Satanás foi designado como um dos anjos principais. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Judas 9. O arcanjo Miguel, um dos anjos principais, não ousou proferir juízo infamatório contra Satanás, mesmo em face da rebelião deste, revelando uma hierarquia que era respeitada. Lúcifer foi criado de maneira importante, mas se rebelou e se tornou o adversário de Deus. Ele será julgado e sua rebelião não ficará impune. Paz, justiça, alegria, posso expressar pelo amor que é teu, amor que é meu lugar. Temos assim ainda mais confirmada a palavra profética, e você faz bem em dar ouvidos a ela. É como a uma candeia que brilha no meio da escuridão, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seu coração. Te conhecer é me entregar, te pertencer é me guiar, pelo amor que é
quiser falar conosco, ligue no telefone 61 984 12 7970. Amor que é teu, amor que é meu lugar. Amor que é meu. O Rios de Água Viva vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro. Que o Senhor te abençoe.